Pessoal, avisando a vocês que agora a nossa conversa está sendo gravada, beleza? Pessoal, essa live de hoje, ela tem mais o caráter de nós tirarmos dúvidas, tá? Então, assim, para quem entrou agora, a conversa está sendo gravada. Então, vou até escrever aqui, ó, conversa está sendo gravada. Ponto. Conversa está sendo gravada. Pessoal, gostaria agora de ver com vocês o seguinte. Nós temos esse espaço aqui hoje, não é um espaço que vai demorar muito tempo, a não ser que tenha demanda para isso. Por quê? Porque nós vamos tirar as dúvidas, encerrar a live e deixar vocês com tempo para poderem acessar o material disponível no Cigar, escrever o trabalho de vocês, ver os vídeos que vocês precisam ver, quem ainda não viu. Eu sei que tem vários que já entraram em contato comigo e já fizeram o trabalho praticamente inteiro, tá? Então, alguns já até encaminharam o trabalho, né? Alguns já encaminharam o trabalho. Então, hoje, a gente está aqui para tirar as dúvidas. Tá? Então, eu escrevi ali que está sendo gravado. O link que o Henrique mandou não vou poder assistir agora, porque estou aqui com vocês. Pessoal, alguém de vocês aqui possui dúvidas? Podem, quem quiser, abre e fala cada um de uma vez o microfone, ou então escreva. Tá? Deixa eu ler aqui o que a André colocou. Tá, beleza, vamos lá, André. Você lembra daqueles vídeos, né, que a gente passou para vocês sobre aprendizagem e desenvolvimento motor? Aqueles vídeos, eles tratam de como nós aprendemos o movimento, né, como que nós internalizamos aqueles conceitos corporais para que a gente consiga colocá-los em prática. E também nos mostra que em determinadas fases da nossa vida, geralmente nós estamos em determinada fase do desenvolvimento motor. Tanto é que a gente falou da fase dos movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e das habilidades motoras especializadas. Tá? A gente colocou os videozinhos, inclusive num dos vídeos ali, não sei se vocês lembram, que era a fase fundamental. E aí nós temos os 3 estágios da fase fundamental, o inicial, o elementar e o maduro, que a gente tinha 3 crianças ali, cada uma numa idade diferente, ou seja, em estágios diferentes dentro da fase fundamental, e que eles tinham que realizar o mesmo exercício, só que cada um no seu estágio, cada um no seu estágio. Aí vocês tinham aquela menininha que ela tentava saltar, mas ela não tirava o pezinho do chão, o outro menino que, ao saltar, ele desequilibrava na hora de aterrissar, e tinha outra que fazia um movimento mais completo, que era uma menina mais velha, de 7 anos. Então, era uma de 2, um de 4 e um de 7. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês relacionem o quanto que, ou como que, as atividades que vocês praticam ou praticaram desde lá da tenra infância nas escolas ou na prática de atividades relacionadas ao atletismo, por exemplo, nas escolas que vocês cursaram, vocês também provavelmente em algum momento tiveram atletismo, tiveram que jogar alguma coisa, seja aquela pelota, aquela bolinha mais pesada, arremessar alguma coisa, tiveram um movimento de corrida, e aí nesse caso de vocês, é um movimento das provas de campo. Porém, as provas de campo, elas também incluem salto, que eu falei, movimento de corrida. Aquele movimento de corrida do salto, aí tem o salto com vara, o salto em altura, o salto em distância e o salto triplo, além dos lançamentos, como que eles podem ajudar no desenvolvimento de vocês e na aprendizagem motora para as atividades do cotidiano ou para a prática de outros esportes. Como eu coloquei aqui para vocês, tem um arquivo, que é um artigo, que eu coloquei para vocês. Ele está disponível no Cigar, estou até abrindo aqui para vocês.
Eu tô querendo ver. Ele está disponível aqui no Cigar, e aí eu quero que vocês façam, André, essa reflexão sobre essas atividades das provas de campo no atletismo ou do atletismo de uma forma geral, porque as provas de campo elas vão ter movimentos, algumas, semelhantes aos das provas de pista. Por exemplo, o movimento de corrida para o salto com vara, para o salto em altura, para o salto de distância, para o salto triplo. E aí, eu quero que vocês façam esta relação entre desenvolvimento e aprendizagem motora nas provas de campo e como que isso tem resultado nas nossas outras atividades. Ou seja, como que a consciência corporal adquirida e o desenvolvimento que nós tivemos nessa nossa cultura corporal de movimento, ou seja, internalizando esses conceitos corporais e colocando-os na prática, podem nos auxiliar em movimentos durante a nossa vida, em movimentos que podem ser utilizados numa atividade recreativa, tipo jogar futebol, tipo praticar handball, tipo correr para pegar o ônibus, igual naquele vídeo que eu passei para vocês, que o cara bate lá no... Ele sai correndo atrasado para pegar o ônibus, tem que saltar, inclusive, numa portinha ali, só que a porta era de vidro, aí ele bateu, vocês riram pra caramba. Então, não sei se conseguiu entender. Pegou, o André? Já vou te responder, Thalita. Ou dá ok, ou solta o microfone aí, André, só para eu saber. Beleza, André. Então, Thalita, tudo, nunca vai ter tudo, né? Eu posso falar que tudo, ela está perguntando aqui se o desenvolvimento e aprendizagem motor, nós tínhamos tudo naquele artigo. Professor, você tá mutado, professor. Pô, até o professor sai da própria aula, velho. Que vacilo. Beleza, habilitado, voltei. Deu um tilt aqui, galera, tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte, o professor está com um mouse novo e Mouse gamer. e ele tem um botãozinho lateral que é como se você voltasse a página, tá? E aí o que aconteceu? O professor clicou sem querer. Vamos lá, a pergunta da Thalita, tá? A pergunta da Thalita é se tudo que tinha sobre desenvolvimento e aprendizagem estava naquele artigo. Tudo a gente nunca vai ter, Thalita, mas assim, ele tinha bastante subsídio para vocês pensarem. Na verdade, não tem tudo. Por quê? Porque se vocês não tiverem também assistido às nossas aulas ali, enquanto modalidade presencial, a gente falou sobre aprendizagem e desenvolvimento motor. Se nós não tivéssemos trocado aquela ideia ali, talvez não ficasse tão claro, tá? Eu acho que a leitura daquele artigo com a reflexão sobre as aulas, sobre o conteúdo que foi ministrado na aula, pode ajudar na hora de escrever. Thalita, deu para entender, Thalita? Beleza, tá? Por nada. Professor, uma dúvida. Oi, quem fala? Andressa. Fala, Andressa. Então, o meu irmão, ele tinha uma apostila aqui em casa da FURB que continha a modalidade do atletismo, que quando ele fez um trabalho ele teve que fazer. Aí eu coloquei nas referências como eu consultei a apostila. Aí caso o professor quiser ver a apostila, alguma coisa assim, aí o professor me fala. Vê em qual sentido, Andressa? De tirar, tipo,
ver onde é que eu tirei mesmo, eu mando foto, sei lá, dou um jeito, escaneio. Tá. Primeiro você vai fazer assim, ó. Quando tu referenciar, tu vai colocar lá, que aquele ali é o documento tal. Provavelmente ele deve ter um nome tipo apostila e papapá, atletismo, curso papapá, de educação física, pá. Aí tem lá a edição, né? Número, o ano de publicação e de qual instituição que é. Por exemplo, lá vai estar a FURB. Então, quando tu for referenciar, tu vai colocar lá FURB, aí eu não sei de quando que é, 2000 e, vamos supor, 17, que foi feita a apostila, vírgula 2017, lá, aí no final tu vai colocar lá, apostila do curso de Educação Física, disciplina, provas de campo no atletismo, aí se tiver o nome do professor que elaborou, nome do professor, data de confecção dela. Se tiver algum sítio, ou seja, algum site que eu possa achar, aí tu coloca também. Mas se não tiver, tu coloca esse material. Não, tu não vai precisar me enviar o arquivo, tá? Disso. Eu preciso saber de onde você tirou, porque dependendo, aí eu vou e busco. Mas nesse caso, tu não precisa me mandar assim, tu só diz lá que é a publicação tal, que tem, provavelmente vem lá a edição, ou ela é só xerox. Assim, xerox que eu digo de algo que alguém escreveu sem referência. Não, né? Porque se ele montou uma apostila, provavelmente vem as referências lá, né, Andressa? Então, daí eu não sei, porque o meu irmão que me deu, eu nem vi a apostila toda, ela é bem grandinha, assim, eu só vi Tá, a mas parte do onde você lê? Por atletismo. exemplo, quando ele fala, por exemplo, sobre as provas de campo lá, ele em algum momento ele cita, não cita algum autor ou alguma coisa assim? Ou Não não? vi nenhuma citação. Tá, mas Ou tu... talvez ele faça tudo no final, né? Tipo, Uhum. igual. Tá, eu Deve vou pedir para você fazer o seguinte, depois, quando tiver um tempinho, antes de mandar, né? Você pega, vê se tem lá, igual todo livro tem. Deixa eu achar aqui. Só que no teu caso é uma apostila. Mas, por exemplo, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, por exemplo, ele vem com essas coisas aqui, ó. Vem edição um, ó, edição um, São Paulo, deixa eu ver a editora. Esse Brasiliense aqui é o nome da editora, tem um tal do Brasiliense aqui. Aí, geralmente, vem na publicação, assim, o ano, quem escreveu, que aí aqui já tem, né? Eduardo Vasconcelos e tal. Aí, e vocês conseguem achar. Até as apostilas, elas geralmente têm isso, tá? Mas tenta só ver quem que publicou, quem publicou. Ah, FURB, tá. FURB publicou. Tem o nome de quem fez? Beleza, coloca o nome e tenta achar só o ano da edição. Só isso, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fechar nisso. Eu não vou ficar exigindo aquilo ali, tudo que tem como informação, tá? O professor, eu acho que não tem publicado, é porque, tipo, meio que meu irmão que fez, pra ele ter em mãos, assim, entendeu? Não é da FURB a apostila. Tá. Tá, me manda do jeito que você conseguir fazer referência. Se eu achar que está faltando algum dado, assim, se eu achar que, não, eu preciso saber realmente o que é, da onde ela tirou, eu preciso ver esse material. Aí eu vou entrar em contato com você, eu vou mandar mensagem ali via o nosso cigarro, tá? Mas faz do jeitinho que você conseguir a referência. Fala assim, eu tirei de tal, tal, tal. Se você não conseguir esses dados que eu tô te pedindo, você vai descrever lá na referência. Eu tirei isso de tal, 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 tal lugar. Entendeu? Tu vai escrever tudinho. Isso que você me disse, tu vai escrever. Vai falar, ó, essa apostila eu peguei de tal lugar, tal lugar, tal lugar, com um discente, termo é discente do curso de Educação Física, tal, 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 tal. Curso de Educação Física da FURB. Então, vai estar lá, Fundação Regional, né? Alguma coisa assim. Eu esqueci o que significa. Fundação Regional de Blumenau, né? Alguma coisa assim? Não sei se é assim, mas Mas tem a sigla da FURB, ela significa alguma coisa. Aí tu pega lá e coloca, tá bom? tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá, outras pessoas que tenham algum tipo de dúvida. Deixa eu ver se com alguma pergunta aqui perdida, né? Porque eu tinha apertado o botão e tinha eu mesmo saído da conferência que eu tinha proposto.
Beleza. Alguém tem alguma outra dúvida? Sugestão? O trabalho está indo a contento, pessoal? Vocês estão conseguindo fazer tranquilamente? Estou aqui, Maria Paula. Alexia, também estou. Ulisses. Tá. Estou vendo a galera toda. O mic estava desconectado, já arrumei. Se usar 100% do seu cérebro, Drey, 100% do seu cérebro usado, ele foi buscar conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio foi adquirido em algum lugar. Então, se ele foi adquirido em algum lugar, ele também precisa ser utilizado, as informações que forem copiadas, como referência, tá? Mas, assim, se você não tiver nada copiado e colado, eu também não posso chegar e sair falando coisas baseado em achismo. Até porque, para eu validar aquilo que eu escrevi, eu tenho que validar com conhecimento anteriormente construído. Esse conhecimento foi construído por alguém. Por exemplo, as pessoas que desenvolveram determinados tipos de salto. Se ele desenvolveu um trabalho sozinho, nunca tivemos publicação sobre nada, aí tu tem que explicar o teu método para chegar àquela conclusão. Beleza, senhor Dreizito? Nosso grande Andrei. Nosso grande Drey. Dreizito é o Drey. Vamos lá, deixa eu ver o que está aqui. Referenciais referências na BNT. Assim, se conseguirem, André, fazer na BNT, beleza, mas como eu não cobrei isso agora, eu vou exigir que nós tenhamos as referências, tá? E aí, mais à frente, dependendo desse nosso tempo de quarentena, eu começo a exigir uma coisa mais padronizada, e aí eu daria exemplos para vocês de trabalhos que vocês poderiam seguir a questão da formatação, tá? Porque eu não exigi isso lá no CIGAR, então eu não vou cobrar exatamente, até porque é um processo pedagógico. Primeiro, vocês têm que saber que vocês têm que fazer uma referência, depois a gente começa a colocar aquelas regrinhas básicas. Eu sei que vocês já estão começando a ter isso um pouquinho mais forte nos pedidos dos outros professores, mas nesse caso agora, o que vai me importar mais são os conteúdos que vocês colocarem lá, ou seja, as informações que eu pedi no próprio trabalho. Deixa eu ver o que o Bellini colocou aqui. Ficou claro, André, aí a questão das referências? Não só as primeiras fases, Gabriel, tá? Gabriel Bellini está perguntando. Então, é só explicar como as primeiras fases do desenvolvimento motor auxiliam no futuro. Não só as primeiras fases, porque vocês podem ver que nós temos ali a fase reflexa, a rudimentar, a fundamental vai de 2 a 7, e depois dos 7 a gente continua tendo algumas atividades que podem melhorar a nossa performance motor, ou seja, ampliar o nosso repertório motor, ampliar o nosso repertório de conhecimento corporal, ou seja, a gente conhece mais o nosso corpo a ponto de conseguir internalizar determinados conceitos e colocá-los em prática. Internalizar conceitos é o quê? Eu pego o conhecimento prévio, por exemplo, o que eu conseguia fazer? Eu conseguia fazer esse movimento aqui, de bater, né? Me deram uma raquetinha quando eu era pequenininho, uma raquete de tênis. Aí eu fazia isso, fazia esse movimento com o braço, né? E aí, depois disso, eu quis jogar o tênis de mesa. Tênis de mesa eu já tive que conseguir pegar a raquete de uma outra forma, não ia pegar ela assim de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma forma onde eu consiga ter destreza para jogar. E aí, aquele movimento daqui, ele já vai estar sendo utilizado, ou seja, é um conhecimento prévio que eu tinha. E depois eu comecei a fazer o outro movimento de jogar o tênis de mesa. Mas isso vai se automatizando no corpo. Depois de um tempo, a gente faz como se aquilo ali tivesse nascido com a gente. Mas a gente sabe e viu, e sabe também que quando nós nascemos, nós não nascemos andando, nós não nascemos pulando, nós não nascemos correndo, nós não fazemos determinados movimentos com naturalidade, tipo fazer um arremesso, tipo pegar uma bola e chutar com parte interna do pé, parte externa do pé, ou pegar e chutar com o biquinho certinho, pegar a bola com o peito do pé. Então, assim, são movimentos que são aprendidos, e eles são desenvolvidos, esse aprendizado ele é desenvolvido através de estímulos e também com o nosso crescimento, esse desenvolvimento motor, ele vai sendo atingido em determinadas fases.
Conseguiu pegar, o Drey? Acho que essa pergunta era do Drey, né? Não, era do Bellini, desculpa. Conseguiu pegar, Bellini? Beleza. O Matheus, o Medeiros aqui. Então, mas é por que é mais complicado? O Matheus Medeiros colocou aqui, acho que a parte mais complicada é só essa do desenvolvimento mesmo. As outras, elas são suaves, né? Mas é exatamente isso, Matheus. Por quê? Porque essa parte a gente tem que refletir. E a gente tem que pensar sobre os conteúdos, e a gente tem que fazer o link. E é justamente isso que eu queria, assim, era fazer vocês pensarem, refletirem sobre isso, tá? Como que aquelas aulas lá da frente, que a gente fez lá na frente, no iniciozinho, como que elas conseguem ter ligação com esse conteúdo mais técnico, desportivo, que seria as provas de campo no atletismo. No atletismo em geral, mas nesse caso aqui, as provas de campo, tá? Então, Avosane, hoje eu não vou te chamar de Rosane, é Dona Maria Luísa Avosane. A diferença de lançar e arremessar. As provas, elas têm os nomes diferentes, entendeu? E aí, se você utiliza o termo arremessar para, por exemplo, o lançamento de dardo, o lançamento de martelo, ou o lançamento deixa eu ver, o lançamento de dado, martelo, disco. Temos lançamento de dado, martelo e disco. Então, assim, são os nomes que se dão às provas, assim. O arremessar e lançar, se você for procurar no dicionário, ele vai ter mais ou menos a mesma explicação. Então, é mais a questão da prova em si. Que olha só, se você procurar no dicionário, inclusive eu estou fazendo isso agora, que são uma pergunta que você me colocou, elas são sinônimos aqui, inclusive. Os dois são sinônimos, era isso que eu ia falar. Exatamente. Eu fiquei com essa dúvida quando você me perguntou, e assim, no atletismo, tem só essa diferença. O arremesso é só o de peso. Os outros que você arremessa alguma coisa ou lança, eles são chamados de lançamento. Por exemplo, o disco, o martelo e o dardo. E aí, assim, para as pessoas que praticam o atletismo, tecnicamente, elas não aceitam que você chame um pelo nome de outro. É mais de você demarcar um território do que o conceito do que arremessar ou lançar. É igual, por exemplo, só que aí não tem mudança no nome na prova oficial, os saltos. Se você fala para alguém que você vai pular no salto com vara, ou se você vai pular no salto em altura, ou no salto triplo, ou no salto em distância, as pessoas falam, não é pular, mas assim, é o ato de você sair do chão, né, e ir à frente e tal. Porém, saltar e pular, se você procurar no nosso dicionário, ele em algum momento vai te dar como sinônimo, tá? É mais uma demarcação de território das pessoas que praticam aquilo ali de forma mais frequente, entendeu? É mais uma demarcação de território da própria modalidade, que é o atletismo, e das próprias provas ali especificamente. Beleza? Achou uma boa definição, Henrique? Vou até abrir aqui para ver qual é a definição que o senhor achou. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, beleza. Isso aí. Pode ser. Na diferença do atletismo é isso. Beleza? Por exemplo, o arremesso ele é empurrado. Lembra que eu falo que vocês não podem jogar como se estivesse atirando pedra? Ele é empurrado à frente. Ó. Lembra que eu falei esse movimento aqui? Ó? Já os outros, eles são lançados. Tá? São projetados à frente. Beleza? Eu aprendo com vocês.
Essa explicação nem na faculdade eu tive. Grande Henrique, muito bom, Henrique. Excelente contribuição. Alguma dúvida mais, pessoal? Andressa, Andrelli e Avosani, ficou claro? Ficou. Tu bota não e depois ficou? Fiquei na dúvida, mas eu entendi, tô brincando. Beleza, Andressa disse que sim. A Avosani falou que ficou ou não ficou? Matheus, ela está certa. Não é a sua irmã que deve fazer o trabalho para você. É o Senhor. Porque o dela ela já deve ter feito várias vezes. Pessoal, outra coisa. A gente está nesse espaço aqui, mas sempre que vocês me procurarem aqui e eu puder, eu vou estar respondendo a vocês, tá? No momento que eu tiver como responder vocês, eu vou responder. Não vou deixar vocês sem resposta. Tá ok? Beleza, pessoal? Alguém mais tem alguma dúvida a ser sanada quanto à tarefa? Está tendo alguma dificuldade com relação a algum conteúdo? Beleza, então olha só, pessoal. Se nós não tivermos mais dúvidas, eu peço a vocês o seguinte. Primeiro de tudo, mantenham os cuidados de vocês quanto a esta quarentena. Outra coisa, vamos lembrar, pessoal, não é férias, tá? Então, tentem manter uma rotina. Se vocês saírem da rotina de vocês, vocês vão criar uma confusão no organismo de vocês. Então, uma das formas de manterem-se saudáveis é mantendo a rotina de vocês, buscando os materiais que os professores estão disponibilizando, fazendo as tarefas, tentem organizar esses dias. No final de semana, deem um pouquinho mais de respiro para vocês, tá? Então, por favor. Matheus, assim, em alguns pode ser que nem a gripezinha dê, Matheus. Você falou que era uma gripezinha. Em alguns... tem que tossir assim, Em alguns pode ser que nem a gripezinha dê, mas o grande problema é o seguinte, realmente o grau de letalidade no mundo tem se mostrado pequeno. O problema é que, mesmo essas pessoas que não morrem, elas precisam de atendimento. E se todos ficarem doentes ao mesmo tempo... Não, eu sei, mas é importante falar isso até de forma geral. Como esse vídeo fica gravado, Matheus, eu vou colocar... Eu sei que você brincou, eu sei disso. Fica tranquilo. Mas é pelo seguinte, a partir do momento que a gente tem muita gente precisando do hospital, elas vão precisar ser atendidas. Se elas vão precisar ser atendidas, elas vão utilizar os leitos. Elas utilizando os leitos, elas vão sobrecarregar o hospital. E aí as outras doenças, os outros acidentes, as outras coisas, também vão para o mesmo hospital. E aí a gente começa isso que se chama o colapsar o serviço de saúde. Por isso que as pessoas falam em colapso do sistema de saúde. Não é que todo mundo vai morrer de coronavírus, eu já ia para H1N1. Não é que todo mundo vai morrer de coronavírus. Muita gente vai poder sobreviver. Só que também só vai sobreviver se tiver atendimento. Tá entendendo? Dá uma falta de ar, pelo menos os sintomas que nós estamos vendo aqui, dá uma falta de ar bem grande. Então, nós precisamos dos respiradores. Se nós não tivermos respiradores para essas pessoas, elas provavelmente virão a óbito. Tem muita gente que não está na zona de risco ali, acima dos 60 anos, né? Mas que também tem vindo a óbito. E aí você fala, professor, muita gente comparado ao quê? Tá, percentualmente talvez seja pouco, mas quando for alguém da nossa família, a dor vai ser bem grande, né? Então, assim, ninguém quer colocar um parente seu assim e dizer assim, olha, eu posso perder essa pessoa aqui da minha família, né? Ninguém vai fazer isso, porque a gente não pode perder ninguém da nossa família, tá? Então, assim,
eu falei isso aqui, eu sei que o Matheus estava brincando ali, que não tem nenhuma coisa assim direcionada para você, Matheus, mas é mais uma coisa para a gente deixar público aqui e externar até para se alguém estiver vendo, alguém das outras turmas, tá? E de repente algum colega que está olhando aqui, fica legal para a gente passar esse recado. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém aqui que escreveu, que eu vi que vocês escreveram para caramba aqui agora. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, eu de novo. Diga, Alexa. Alexa não, Andressa. Então, eu estava vendo alguns sites e lendo, e tipo assim, a regra de cada modalidade, no caso, é igual, não existe uma regra diferente. E na hora de a gente colocar o trabalho, pode ser que tenha muitos trabalhos semelhantes, tipo no caso das regras e dos coisas, deve ter muito parecido com bastante sites, tipo, não igual, mas parecidos. O professor vai descontar isso também, porque eu estava vendo, tipo, a regra no caso é igual, né? Como efetua um lançamento, ou como não pode fazer para, no caso é um erro, né? Não fazer tal coisa, ou deixar de fazer tal coisa. Não, então, isso aí, a informação em si não, Andressa. Só que é aquilo, se eu copiei e colei de algum lugar, coloca entre aspas e diz de onde tirou, entendeu? Por exemplo, provavelmente, porque eu tenho os livrinhos aqui em casa, então, assim, eu não vou lá agora pegar no site da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, mas provavelmente no site da Confederação Brasileira de Atletismo vai ter ali pelo menos as regras básicas. Se bobear, tem um livro de regras lá. Então, assim, se eu coloquei copiado e colado ipsis literis, o que é isso? Literalmente, se eu peguei, está escrito assim, assim, assado. E eu vou falar, ó, aqui no lançamento de dardo, nós temos esta característica das provas, as provas, elas consistem em fazer isso, 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 isso. Tem as fases de execução, que é isso que eu coloquei lá. Por exemplo, tem a aproximação, tem o lançamento do dado, tal, e aí tem, por exemplo, o salto em distância, tem a aproximação, o salto, o voo e a queda, entendeu? São as fases de execução, por isso que eu coloquei as fases do movimento. E aí, assim, isso aí a gente tem, mas aí o que você pode colocar com as suas palavras? O que seria aproximação? Tá? Ou se eu copiar diretamente, eu vou ter que colocar lá as aspas e dizer de onde eu tirei. Mas agora, não dá para copiar um trabalho inteiro. As referências de eu copiar e colocar num trabalho, isso é normal. Tanto é que vocês veem lá no artigo acadêmico que eu coloquei para vocês, eles têm referência lá. Tem coisa ali que foi tirada de outro livro, ou de outro artigo, ou de repente, algum site. Ali eu acho que não tem, mas foi tirado de algum lugar. Então é isso, eu não vou tirar ponto por isso, entendeu? Se a informação ela está completa. Você não está ali se utilizando desse artifício para não ter trabalho. Você teve o trabalho, inclusive, de procurar, de colocar, inclusive de dialogar com aquela informação. Então, não vou tirar ponto por isso, tá? Agora, Joãozinho escreveu assim, 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 assim. Não colocou que era referência. Mariazinha foi lá e escreveu assim, 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 assim. Igualzinho que está o Joãozinho. Entendeu? Sem estar, entre aspas, lá que retirou de determinado site. Aí eu já começo a ver como cópia. Porque, por exemplo, eu vou escrever as mesmas palavras. Quando eu começo a escrever aqui, geralmente não sai a mesma palavra, por exemplo, que o Ulisses colocou. Entendeu? Até as preposições a gente deve usar diferente. Entendeu, Andressa? Ou não? Não, sim, eu entendi, mas, tipo, eu não tô falando que vai ser igual do meu amigo, eu tô falando, tipo, um trabalho praticamente vai ser semelhante ao outro por causa das regras e das condições básicas de cada modalidade. Assim, inclusive a regra, Andressa, a regra em si, eu sei que a regra, ela não muda, entendeu? As regras básicas, elas não vão mudar. Então, assim, eu sei, eu consigo ver quando aquilo ali foi feito e geralmente quando aquilo ali foi meio que só copiado, entendeu? Sim. Pode ficar tranquila. Não vai ser, por exemplo, pelas regras que vão ser mudadas. Agora, a minha percepção de como o atletismo, as provas de campo no atletismo, elas podem ajudar na questão do desenvolvimento da aprendizagem motora, isso é uma reflexão. Isso, se tiver igual, assim,
Vai ser bem difícil, entendeu? Tu pode ter um pensamento semelhante, mas a minha forma de colocar isso no papel vai ser diferente, entendeu? Esses aspectos é que eu vou analisar de forma mais individual. Beleza? Certo? Entendeu, Andressa? Entendi, muito obrigada. De nada. Vamos lá. Isso, o conteúdo é o mesmo. Agora, por exemplo, aquela reflexão de fazer o link, cada um tem uma percepção, né? Tipo, na aula lá que o professor estava dando, para fazer o link com as outras provas com as provas de campo, com o atletismo. Entendeu? Deixa eu ver o que a Amabile colocou aqui. Se eu resumir o site, posso colocar. Claro que sim, as informações, Amabile. A Amabile colocou assim, mas se eu resumir o site, posso colocar a referência no final? Então, só em fazer o resumo, Amabile, tu já vai estar fazendo uma própria escrita, ou seja, tu vai estar tendo uma escrita de maneira autoral. E aí você vai retirar as informações de lá. Beleza, tu vai falar assim, isso, inclusive são informações que eu tirei do site tal. Mas você vai ter escrito com as tuas palavras, ou da publicação tal, do livro tal, do artigo tal, entendeu? É bem tranquilo, ok? Beleza, pessoal. Mais alguém aqui com dúvidas sobre o nosso trabalhinho? Pessoal, se ninguém mais tiver, eu vou falar para vocês fazerem o seguinte: irem, pelo menos me dando um tchau, né? Que o professor fica carente aqui, não tem mais um abraço em vocês. E aí, eu quero que vocês vão saindo, tá? Porque se ficar uma pessoa, o Meet ele não encerra, e aí uma chamada aqui, que para depois ela vai carregar no Drive, ela vai demorar para caramba, que ela teria 30 minutos, ela vai ter 40 agora, ela vai ter 1 hora até o último sair. Beleza? Um grande abraço, lavem as mãos, tá? Quem é de Deus, acredita em Deus, fique com ele. Quem é de Alá também. Shalom para quem é judeu. Para quem não acredita, também fique bem, porque todos nós precisamos de apoio nesse momento. Um grande abraço, fiquem com Deus, no meu caso, que acredito nele. Valeu! Axé para quem é de axé também. E aí eu vou ficar aqui até o últimozinho sair para poder encerrar a chamada. Isso aí, lavem as mãos. Se forem à rua, já cheguem tirando a roupa e colocando ela para lavar. Se estiverem na rua, usem o álcool gel. Valeu, Tiago, Maria, Arielle, Luiz, Sabrina, Giovana, Andrelli, Emily, Andrei. A Emily acredita no Satã. Tá bom, Emily? Ficou ele também. Valeu, Isa, valeu, Amabile, valeu, Andrei, valeu, Bárbara, valeu, Laura, valeu, Ulisses, valeu, Lívia, valeu, Thalita, valeu, Beline, valeu, Andressa, valeu, Maria Alice, valeu, Matheus, valeu, Ulisses. Agora já estou repetindo. Faltam só alguns. Isso aí, Bárbara, lavem as mãos. Falta só agora a Luísa, o Matheus, a Amanda e o nosso Tiagão Leopoldo e o nosso grande Abel. Vamos lá, galera. Vamos encerrando a chamada. Vamos lá. Luísa, Tiago, Amanda e Abelão. Vamos. Diga, Tiagão. Vamos, Luísa. Vamos, Abel. Pode falar, Tiago.
Ops, Sim, tô ouvindo, querido. tá na escuta? Ah, tá. Tem que, pra fazer, pera aí, eu vou aqui no cigarro rapidão só pra ver ele de novo. Como é que Tem é? que Não entendi. tem que ter um, se basear num artigo, alguma coisa assim, pra fazer aquele trabalho ali, ficar que os caras lá estavam falando lá, daí eu pensei, pá. É que Assim, eu para não... ajudar vocês, Thiago, para ajudar vocês, eu coloquei um artigo que fala Ah, tá. sobre atletismo e a questão do desenvolvimento motor, tá? E aí eu coloquei esse artigo lá. Se quiser se basear por ele, pode se basear nele. Se quiser procurar outras fontes, pode também, mas eu coloquei para ajudar, mas na verdade, aquele artigo ali, ele serve como suporte para que você pense sobre aquelas aulas que a gente teve lá no início do ano, sobre aprendizagem e desenvolvimento motor, e fazer o Sim. link com esse conteúdo que a gente estava trabalhando agora, que eram as provas de campo no atletismo. Beleza, Tiagão? Ali de relacionar, tipo, é só eu pegar, tipo, a fase um e relacionar pá, com os movimentos que eles fazem lá. Essas É, coisas por assim. exemplo, não precisa, de repente, dividir nas fases, mas por Não? exemplo, os exercícios que vocês faziam, tanto brincando quando eram crianças, ou nas escolas, por exemplo, numa atividade de atletismo na escola. Tu deve ter tido na escola antes do IFES. E aí, também no IFES, que a gente desenvolve algumas habilidades motoras que são do atletismo ali, né? Que a gente estava fazendo, por exemplo, o arremesso de peso, o lançamento de disco. E aí, aqueles movimentos ali, como que eles podem te auxiliar no teu desenvolvimento enquanto pessoa, no teu desenvolvimento motor pessoal? Ah, E tá, como tá. que aquilo ali pode te ajudar na tua vida? Ou, inclusive, para a prática de outros esportes, entendeu? Ou para a atividade do cotidiano. Ah, então eu Entendeu? tinha entendido errado. Então, Tá. beleza? Pegou, Tiagão? Sim, Então, beleza. Se tiver mais dúvidas, valeu, velho. estamos aqui. Só Beleza? agradece. Beleza, agora nós temos ainda aqui Se a cuida, Amanda, né? a Luísa e o Abel. Se cuida aí, né, pessoal? Valeu aí. Valeu, você também, meu querido. Obrigado, tá? Cuida aí com o corona aí. Pode deixar. Deixa eu falar aqui no WhatsApp para essa galerinha sair. Pessoal, Luísa, Abel e Amanda saírem, por favor, do chat para eu poder encerrá-lo da videoconferência. Senhorita Amanda Chiran, por favor, sair da videoconferência para eu poder encerrar a chamada. Vamos lá, Abel. Vamos lá, Luísa. Abel e Luísa, saírem para eu poder encerrar a chamada. Então, valeu, galera. Um grande abraço.
lavem as mãos,